aprender um segundo idioma é fundamental para o sucesso profissional. Isso a gente ouve sempre, por isso os pais se preocupam em proporcionar esse ensino aos filhos. Mas o que pouca gente sabe é que dominar uma segunda língua faz muito bem também para o cérebro. Entenda agora por quê nesta entrevista com uma neuropsicóloga. Ela começa explicando qual a idade ideal para começar. O ideal é que esse aprendizado comece entre 3 a 5 anos, que é onde a gente tem a abertura dessa janela, onde o cérebro está receptivo a aprender esses estímulos todos que um outro idioma dá para a gente. Normalmente o ideal é que a introdução desse idioma ocorra até os 12 anos, porque com 12 anos a janela vai fechando a abertura dela. Tu continua podendo aprender, tu continua apto, só que vai te demandar um esforço maior e a fluência não vai ser a mesma, porque você já não consegue tirar um sotaque, você não consegue mais ter um segundo idioma como se fosse uma língua materna. A partir dos 3 a 5 anos até os 12. Até porque esse começo dessa infância, a gente tem uma janela, se é que a gente pode chamar assim, onde esse cérebro está apto a absorver, assimilar e guardar, né, muito desse conteúdo. Inclusive, se a gente pudesse comparar a quantidade de informação que um cérebro de uma criança pode processar e a de um adulto, é uma covardia comparar. Tanto que a criança, tu tá passeando com ela, ali o passarinho, ali a árvore, passou o carro, e às vezes tu nem viste o passarinho, tu nem percebesse que passou o pipoqueiro atrás, mas a criança percebeu. Uma criança pequena, ela pode assimilar muito mais material do que uma criança de 12 anos, até porque o cérebro está em alto funcionamento, é considerado uma fase que a gente chama de aprendizagem máxima, e tem uma interação entre os hemisférios muito mais intensa do que numa criança de 12, do que num adulto. Então, isso inclusive justifica um dos motivos por que uma criança tem que aprender um idioma na infância do que o adulto. Até porque, a partir dos 12 anos, vai começar a ocorrer uma lateralização das funções. Então, a informação vem para um hemisfério, pode ser processada no outro, sedimentada no outro hemisfério. E a criança ainda não tem isso tão separado. Eu acho que porções, assim, sabe, vamos supor, entre 4 e 5, tudo parecido. Agora, comparar com o de 9, já não é mais a mesma coisa. Quando o espaço é pequeno, não é tão importante. Mas se comparar com um de 10 anos e o de 6 anos, aí a gente tem uma diferença grande. Primeiro que a criança ela tem que compreender um pouco da língua materna, para ela poder abstrair para um outro idioma, né? Outra coisa também que a gente não deve fazer é introduzir precocemente a ortografia estrangeira. Ela tem que primeiro compreender um pouquinho dela, porque a pronúncia é diferente. Você pronunciar o i do português e o i do inglês, a pronúncia é diferente. Então, a ortografia deve vir depois da linguagem falada. Sendo com carinho, tudo é válido, né? Então, você se relacionar com a criança, mesmo que seja com um jeito infantilizado, se for de acordo com a idade dela, vale. O contar história. Inclusive, pesquisas mostram que crianças que receberam histórias, né, quando eram pequenas, elas se desenvolvem mais cognitivamente, a fluência verbal delas é melhor, a linguagem é melhor e a questão de abstração delas também é melhor. Assim como também as cantigas de niná, a criança entende que aquilo ali é um código da relação, que ela vai se aproximando e desenvolve o vocabulário daquela cantiga de niná. E quando a gente consegue criar o interesse de uma criança pela música, pela historinha, pelo diálogo, ela se interessa pela comunicação, pela linguagem. Então, com facilidade, ela vai se interessar por uma comunicação em outro idioma. Aprender deve ser brincadeira, deve ser alegre, deve ser leve. Ela tem que enxergar que aquilo dá prazer para ela, porque ela não pode ser pressionada, né? O facilitador, que é a pessoa que está querendo introduzir esse idioma, ele tem que também permitir que ela lidere, às vezes, as atividades dessa língua
e não só seja algo autoritário, que ela vai perder o interesse e ela não vai seguir. É interessante que os pais também em casa coloquem a música do segundo idioma que eles querem que a criança aprenda, coloque diálogos de filmes sem ser dublado, coloque que seja legendado, mas que fale no idioma que eles gostariam. É ideal que a criança não veja televisão em demasia, porque tem estudos que trazem que quando a criança vê muita televisão, ela acaba diminuindo o nível de atenção dela do ambiente, tendo uma redução da linguagem e o diálogo em casa é menor. Então isso também interfere no aprendizado de uma segunda língua. Tem uma pesquisa, inclusive, que traz que os indivíduos que têm mais de 50 anos, mas quando foram pequenos tiveram um segundo idioma, são, portanto, bilíngues, eles têm uma menor probabilidade de desenvolver doença de Alzheimer. Só que isso só vale se esse indivíduo continua exercitando os dois idiomas. Ele aprendeu e nunca mais falou, não conta. Tem uma outra pesquisa que traz que as crianças que tiveram um segundo idioma numa idade propícia, de forma adequada, elas acabaram desenvolvendo uma capacidade de atenção, de mudança rápida de foco e de fluência verbal melhor do que uma pessoa que não teve contato com o idioma estrangeiro. É indiscutível que para a criança esse aprender é muito mais fácil, né? Ela assimila, ela aprende, ela tem mais curiosidade, ela está mais disposta emocionalmente, mais disposta no âmbito mesmo de inteligência, ela está querendo descobrir. E a questão mesmo do cérebro e da construção desse conhecimento também está mais apto. A forma como a interação dos hemisférios está acontecendo, que para nós isso já tem uma interação menor, para ela está toda mais favorável a isso, né? Quanto mais o tempo passa, mais difícil fica da gente aprender uma segunda língua. Então vai demandar mais energia, mais tempo, mais esforço e uma dedicação maior ao treino da pronúncia do que uma criança pequena, que teria isso tudo muito mais fácil. Mas tem ainda outro conselho: antes tarde do que nunca, não é mesmo? Então, não perca tempo. E a seguir, tudo sobre as proteínas e gorduras dos ovos. Será que eles fazem bem ou mal à sua saúde? Fique com a gente para saber todos os detalhes e ainda aprender uma receita de omelete com legumes. É rapidinho.